Se for para Jesus, pode ser melhor, tá bom? Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, abram comigo, por favor. O Evangelho é de Jesus, mas segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 39, por favor. Enquanto você abre a palavra do Senhor, eu mais uma vez externo a minha gratidão a Ele. Tudo é dele e é por conta dele que foram feitas todas as coisas. Amém? Queria louvar a Deus também pela sua vida, pela vida dos irmãos, dos pastores que estão aqui na minha retaguarda. A minha oração é para que o Senhor continue abençoando a cada um deles e também a cada um de vocês. Amém? Você que nos acompanha também das plataformas digitais, eu quero louvar a Deus pela sua vida e fico conosco, que eu tenho certeza que o Senhor irá falar ao seu coração. Quem assistiu diz um amém. Nós vamos ler dois textos, Mateus 26 e 27. Quem achou 26, 39? Vamos ler. Diz assim: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. 27, 46, por favor. Diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Pode se assentar glorificando a Deus, por favor. Meus irmãos, é bem verdade que um dia como hoje sempre será um dia marcante para as nossas vidas. E o interessante é que o dia de hoje já havia sido projetado no calendário de Deus por muitos e muitos anos atrás. Em Apocalipse, capítulo de número 13, verso 11, o texto vai dizer que o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. É bem verdade que Deus já tinha traçado um projeto para as nossas vidas. Apocalipse capítulo 13, verso 11, vai afirmar para nós que Jesus já havia sido projetado no coração de Deus para que viesse morrer e trazer vida para mim e para você. Desde o Gênesis, nós já ouvimos falar de Cristo. Capítulo de número 3 de Gênesis, verso 15. Daí a primeira profecia messiânica, aonde um menino nasceria do ventre de uma mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Amém? Até aí, você que está entendendo, diga um amém.
João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. E no verso de número 3, ele vai dizer que tudo foi feito por intermédio dele. Amém? Quem está escutando, diga um amém. Tudo foi feito por intermédio de Cristo. Tudo que subsiste aqui nessa terra, irmãos, Cristo está presente, irmãos. Desde os firmamentos da terra até o dia que se chama hoje, e Ele estará para sempre nas nossas vidas. Isaías 53. Se você discorrer o capítulo de número 53, você vai perceber que o profeta messiânico, ele começa a narrar todo o trajeto de Jesus no período da sua crucificação. O profeta Isaías, ele começa a descrever de Jesus de uma forma como que já tivesse acontecido. Eu imagino comigo o cenário a qual o profeta estava vivenciando para descrever Jesus na cruz de uma forma tão detalhada, tão específica e tão precisa. Todos os detalhes que o profeta Isaías descreveu, 750 anos antes do menino Jesus vir a nascer, ele já tinha descorrido todo o seu trajeto. Será que é novidade o projeto de Deus para nós? Deus, desde o firmamento da terra, já tinha um propósito missionário para as nossas vidas. Amém? Mateus capítulo 17, verso 5. João Batista, ele está pregando, ele está anunciando a vinda do Salvador, e de repente ele se depara com Jesus no meio da sua pregação, e o interessante é que ele começa a batizar Jesus. Após o seu batismo, o Espírito de Deus desce sobre Cristo em formato de uma pomba. E o texto vai dizer, diácono Edilson, que uma voz do alto clama dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Se você olhar e observar, você vai entender que a palavra comprazo, Deus está dizendo a quem eu tenho prazer. Imagine uma voz do alto bradando e dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Logo eu entendo, tá? Que Jesus é o próprio Filho de Deus, irmãos, a qual traz alegria ao coração de Deus, a qual traz prazer em bradar de cima e dizer que este é o meu filho amado. Deus, ele faz questão de dizer que Jesus não era só o filho, porém um filho amado, a qual trazia alegria e prazer ao seu coração. Amém? Em João 1:18, eu estou só na introdução, daqui a pouco a gente entra no texto. Revela que através do Filho unigênito
é que revelou o Pai. O Pai, ele nunca foi visto por ninguém. O Pai em si, ele é revelado por intermédio do seu Filho Jesus. Amém? João capítulo 10, verso 30. Jesus, com as suas palavras, ele vai dizer: eu e o Pai, nós somos um. Logo eu entendo que onde Deus está, o Filho também está. Logo nós entendemos que as ações de Cristo são por intermédio do seu Pai. João 14, verso 9, ele vai afirmar dizendo: quem vê a mim, vê ao Pai. Mateus, capítulo de número 11, verso 27, diz: ninguém conhece o Pai, senão pelo Filho. Para nós obtermos a graça de Deus sobre as nossas vidas nessa noite, é por intermédio do seu Filho amado Jesus. Você que acredita, dê um glória a Deus, dê um aleluia, diga a Ele: obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Daí a criança nasceu, e nós, no começo da caminhada de Jesus, nós observamos que é relatado no seu nascimento, Herodes, ele persegue o menino Jesus, e depois Jesus, ele some da história, irmãos. Você só ouvir falar de Jesus quando ele tinha 12 anos, a qual a mãe dele vai para uma das festas judaicas, e quando ela está voltando com toda a sua carruagem, ela percebe que o menino Jesus, ele está com os doutores da lei conversando e dialogando, e o texto vai dizer que eles ficam admirados com a ciência da sabedoria de Jesus. Mas Deus está com ele o tempo todo. Jesus está com Deus o tempo todo. Então Jesus começou a sua caminhada. Eu vou correr para a gente ganhar tempo. Jesus começou a operar milagres, prodígios, maravilhas. Se você discorrer os evangelhos, você vai entender o que Jesus ele fez por várias pessoas. Muitos dependentes, muitos prostrados, ele colocou de pé. Muitos que não tinham expectativa de honra, Jesus ele honrou com as suas palavras, com o seu gesto. E Jesus está com Deus o tempo todo. Então ele pede para que os discípulos, vou correr para a gente ganhar tempo, pudessem preparar a ceia. Os discípulos, ele prepara a ceia. Jesus pega o pão, pega o vinho ou o suco, e ele começa a distribuir para os discípulos, e começa a explicar que a partir dali não teria mais matança de cordeiro. A partir dali, o sacrifício era o pão e o vinho, que representava o seu corpo e o seu sangue. Quem está me entendendo, diga um amém. Jesus termina o seu processo da ceia, e o texto vai dizer que ele vai para o jardim do Getsemane orar. Quando Jesus ele começa a orar no jardim do Getsemane, ele pede ao Pai que afastasse dele aquele cálice, aquele momento que estava esperando por ele. E
o texto vai dizer que na terceira vez que ele ora, a oração é tão intensa, missionária Tati. A oração de Jesus é tão intensa. Os cientistas vão dizer que chamam de hematidrose, quando as glândulas sudoríparas elas foram rompidas. Para você entender tamanha agonia que estava em Jesus, a tal ponto de o suor de Jesus começar a lacrimejar gotas de sangue. Vai começando a glorificar que Jesus já está na casa, tá bom? E o texto vai dizer que depois daquela agonia, ele acorda mais uma vez os discípulos e diz: já é chegada a hora. Os soldados vieram buscar o nosso Cristo, levaram para o pátio onde estavam Anás e Caifás, ao lume da fogueira, e começaram a esbofetear o nosso Jesus. Começaram a cuspir no nosso Jesus. A noite era intensa, missionário. A noite era grande. E Jesus começou a apanhar. Começou a ouvir palavras torpes. Anás e Caifás começam a zombar de Jesus. Quando chega pela manhã, Jesus já está fraco. Passa uma noite inteira apanhando sem se alimentar. A noite é intensa. Jesus estava chorando, pedindo ao Pai que afastasse dele o cálice. Quando chega pela manhã, irmãos, eles pegam Jesus e levam para Pilatos. Pilatos está na sua fortaleza Antônia, junto com a sua esposa Cláudia. É recebido pelos malfeitores acusando Jesus. Só que Pilatos, ele olha e vê que não havia mal nenhum naquele homem. Então Pilatos, olhando, observa que ele nasceu na jurisdição de Herodes. Então Pilatos envia Jesus para Herodes. Herodes, quando chega lá, começa a zombar de Jesus. Também ele não tem autoridade suficiente para julgar Jesus, porque mal nenhum aquele homem tinha feito. E ele retorna Jesus para Pilatos. E o texto vai dizer que Pilatos, por 3 vezes, ainda intercede pelo nosso Jesus. Mas a multidão diz: crucifica Jesus e solta Barrabás. Era de costume, Luísa, na época, todas as Páscoas eles soltarem um malfeitor. Era costume dos judeus. E Pilatos, ele tenta soltar Jesus. E ele mesmo clama dizendo: não é de costume que solte um malfeitor na Páscoa judaica. E o texto vai dizer mais uma vez que eles dizem: crucifica Jesus e solta Barrabás. Quando eu comecei a ler mais uma vez a palavra do Senhor, eu comecei a entender, irmãos, e olhar o sacrifício de Jesus de uma forma diferente. Até mesmo porque Jesus, ele veio com um propósito, irmãos. O propósito de Jesus não poderia ser revogado. Diga por quê?
Porque desde os firmamentos da terra já havia uma promessa para as nossas vidas. Aí você está se perguntando por que Jesus estava pedindo ao Pai para que afastasse dele aquele cálice. Pegaram Jesus em todo o seu trajeto da sua cruz, bateram nele, espancaram o nosso Jesus, e o que chama a minha atenção é que ele, como ovelha muda, Isaías capítulo de número 53, ele não abriu a sua boca. Jesus, ele está firme no seu propósito, porque hoje eu e você precisava de vida, irmãos. Chegou ao ponto de um varão de Cirene que passou naquele caminho. Eles pegaram e pediram para que pudesse ajudar a Jesus a levar o patíbulo da cruz. Jesus estava fraco, irmãos. Apanhou a noite toda. Passou por um período de julgamento a qual não era dele. Ele não tem falha, ele não tem pecado. E ele se submeteu ao julgamento por mim e por você. Jesus, ele vai sendo levado. Às 9 horas da manhã crucificam o nosso Jesus. Três horas de relógio. Ao crucificá-lo, o texto vai dizer que na hora sexta, aproximadamente meio-dia no nosso relógio, o sol ele perde o seu brilho, ele começa a perder a sua luz. A luz de Jesus naquele momento estava sendo apagada diante dos malfeitores. O sol ele se esconde, ele não consegue enxergar o momento ao qual Jesus estava vivendo. Os firmamentos da terra, irmãos, começam a ser abalados. Era a hora sexta, estava chegando a hora da consumação. Meio-dia. Aí Jesus começa: Pai, perdoa-o porque eles não sabem o que estão fazendo. As mulheres de Jerusalém começam a clamar e a chorar por Jesus. Mas Jesus ele diz: ei, não chora por mim não, chora por vocês e pelos seus filhos. E Jesus ele está firme no seu propósito. O trajeto da sua cruz, diácono Edilson, ele está firme no seu propósito. Como ovelha muda, ele não abre a sua boca. Pelo ao contrário, sendo apanhado, sendo caluniado, estava aconselhando, pedindo ao Pai para que perdoasse os malfeitores. Aí tem um ladrão do lado direito e um do seu lado esquerdo. Um começa a dizer: ah, tu não é rei, salva-nos, e salva a si mesmo. Aí o outro vai dizer: rapaz, varão, este homem é justo, irmão. Nós merecemos estar aqui, mas esse homem é justo.
E Jesus, ele está firme no seu propósito. Até porque ele está no Pai e o Pai está nele. No segundo versículo que eu acabei de ler, Mateus 27, o texto vai dizer que quando chega aproximadamente a hora nona, às 3 horas da tarde, Jesus ele foi crucificado às 9 da manhã. Passou 6 horas ali naquela cruz, ouvindo calúnias, ouvindo defamação, ouvindo mentiras, sendo subjugado por um erro que não era dele. Só que o texto vai dizer que chega uma hora em que Jesus ele abre a sua boca. Eu sei que já tem gente entendendo e já tem gente dando glória a Deus e aleluia. Jesus ele está firme a todo tempo. Quando chega na hora nona, ele começa a gritar: Eli, Eli, lama sabachthani. Sabe o que é que ele está dizendo, irmãos? Eu narrei desde o princípio para vocês, dizendo que Jesus está no Pai, o Pai está nele, irmãos. Desde antes do firmamento da terra. Jesus não sabe o que é a solidão de Deus. Em nenhum momento, o evangelista, Deus se afastou do seu filho. Mas quando chega na hora nona, Deus abandonou seu filho. Aí eu começo a me lembrar da sua oração no jardim do Getsemane. Ei, irmãos, é de costume nós dizermos que a oração de Cristo foi por conta do seu trajeto, no seu momento difícil. Não, irmãos. Jesus ele está firme na cruz. Ele só abre a sua boca para clamar quando Deus o abandona. Vou falar alto para você escutar. Sabe o que é que ele está dizendo no jardim do Getsemane, irmãos? Não deixa que eu passe a hora de não sentir a sua presença, meu Senhor. Afasta-te de mim esse momento. Eu não sei porque a nossa igreja da nossa atualidade consegue passar tanto tempo sem sentir a presença de Deus e achar que está tudo certo, pastor. Achar que está tudo normal, achar que viveram uma vida alheia de qualquer jeito, de qualquer forma. O nosso Cristo já sabia que o Jesus iria abandonar naquele momento da cruz. Ele já começa a orar à noite e a dizer: afasta-te de mim, Senhor, esse momento. De não sentir a sua presença. Até porque a todo momento com os discípulos ele está dizendo: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tudo que eu faço é por intermédio do Pai. Deus ele abre a sua boca e diz: aqui é o meu filho amado, em quem me compraz, irmãos. Deus está com ele a todo tempo.
Mas na hora nona, algum tempo atrás, eu não vou dizer o nome por questão de ética, umas das escolas de samba, elas fizeram uma ilustração, irmãos. Colocaram o diabo, colocaram a morte e colocaram Jesus no meio. E no final da sua trajetória, juntaram os líderes da escola de samba e começaram a aplaudir, a dizer: conquistamos o nosso objetivo. Fomos bem, fomos aplaudidos. Sabe por quê? Dentro do contexto dele, a morte tinha matado Jesus. Diga comigo, a morte não matou Jesus. Me prova, varão. Está consumado. Em tuas mãos, mesmo sentindo a solidão de Deus, mesmo naquele momento, Deus, Ele é santo, irmãos. Ele abandonou o seu filho na cruz, porque todo pecado, toda mazela estava sobre Ele. E Deus, Ele é santo. Naquele momento necessário era, Ele se fez maldito por mim e por você. E no momento do sacrifício, Deus abandonou. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Se Jesus não tivesse entregado o teu espírito ao Pai, até hoje Ele estaria lá na cruz, irmãos. A morte não poderia pegar Jesus, não poderia matar Jesus. A putrefação não poderia consumir o corpo de Jesus, porque a putrefação só consome, a morte só alcança aquele que tem pecado, irmãos. Jesus, Ele entrega o seu espírito ao Pai, e Ele desce às regiões mais baixas. Atos dos Apóstolos vai dizer que a morte, ela lançou cadeias, ela lançou grilhões em Jesus, mas Jesus rompeu as cadeias e quebrou os grilhões. A morte não pode matar aquele que é santo. A morte não pode matar aquele que vive. A morte não pode matar aquele que traz a existência ao universo. Você que acredita, começa a glorificar a Ele, irmãos. Começa a render glórias, louvores, adoração, porque Ele é bom. Eu vou encaminhar por fim. Eu peço que as irmãs vá se preparando para cantar um louvor. Salmos de número 24. Depois de Jesus ter descido, pegado de volta a autoridade, a qual Ele diz em João, lá na sua revelação, que a chave estava na mão dele, da morte, da vida, do inferno. Jesus, Ele começa a subir depois de 40 dias que estava conversando com os seus discípulos. E o salmista parece que ele começa a ver o cenário que o nosso Jesus está sendo recebido lá no céu. Salmos de número 24. Levantai as vossas cabeças, ó portais eternos. Levantai as vossas cabeças, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória.
uma comitiva de anjo pergunta: quem é esse Rei da Glória? É o amor do Pai, é o bom pastor, é o Deus eterno, é o Filho querido, é o galardoador daqueles que o buscam. É herói inigualável, ele é justo, é leão de Judá, é notável, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é leão da tribo de Judá. Isaías vai dizer que ele é maravilhoso. Ele é Deus forte, conselheiro. Ele é o próprio Pai da eternidade. E Ele é príncipe da paz. Pode começar a louvar baixinho. Se coloca de pé, por favor. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós estamos aqui. Baixinho, baixinho. Você que reconhece que está aqui por causa de Cristo, levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Dá um aleluia, começa a glorificar a Ele. Começa a agradecer a Ele pelo sacrifício. Ele se fez maldito por mim e por você. Todas as nossas iniquidades estavam sobre Ele, para que hoje estivéssemos paz. Capítulo de número 5 do Apocalipse. Tinha um livro selado com 7 selos na mão do poderoso. O texto vai dizer que João, ele estava lá no terceiro céu, e ele começou a desfrutar aquele momento, e veio ao seu entendimento que ninguém poderia abrir aquele livro e nem tirar os selos daquele livro, porque o que continha naquele livro era a esperança das nossas vidas. O que tinha naquele livro era a dívida que precisava ser paga por alguém. E o que chama a minha atenção é que os 4 seres viventes e os 24 anciões não se prostravam diante de ninguém, a não ser diante de Deus. O texto vai dizer que eles se prostravam diante de Deus e eles adoravam a Deus, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só que chega um momento que um dos anciões, ele começa a dizer: e agora? Aí o anjo clama: não tem quem abra o livro e quem desate os 7 selos. João começou a chorar, irmãos. João começou a entender que sem alguém digno de abrir o livro, não tinha nem no céu e nem na terra. E o texto vai dizer que um dos anciões diz: ei, varão, para de chorar, varão. Para de chorar, olha para ali, varão. Eis o leão da tribo de Judá, que venceu. Capítulo de número 24 de Salmos, ele está sendo recebido ao céu. E eles começam a perguntar: quem é esse Rei da Glória? E os outros anjos vão dizer: ele é o Rei da Glória.
novo hino é cantado no céu. Capítulo de número 5, verso 9. Um novo hino é cantado no céu. Digno é o Cordeiro, que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Ei, Herbert, através do seu sangue, ele compraste para Deus o brasileiro, o europeu, o preto, o branco, o rico, o pobre, o aleijado. Digno é ele de ser exaltado. Os 4 seres viventes e os 24 anciões, que não se prostravam diante de ninguém quando eles veem o Cordeiro, eles se prostram diante do Cordeiro e começam a adorar. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Comece a adorar, comece a glorificar, comece a dizer a Ele que Ele é santo. Hoje pra sempre Ele hará. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo. Adore a Ele, adore a Ele, que Ele já se encontra aqui na casa. Aleluia. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora Ele vive, irmãos. está. Ei, aleluia, Ele reina, O Herbert, céu para te sempre. adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Comece a adorar a Ele. Tu é a glória, acima Ele é merecedor de toda todo nome. É por causa dele que nós estamos aqui. Aleluia. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Tem alguém para Jesus nessa noite? Se tiver alguém para Jesus, levanta a sua mão que eu vou orar por você.